Irmão, a reforma tributária passou do jeito que passou na Câmara, enquanto os brasileiros voltam suas esperanças todas para o Senado, vem Haddad e anuncia que a reforma tributária tem a segunda fase e que ele não vai esperar esse negócio de aprovar no Senado a primeira fase, não. Já vai entuchar a segunda fase logo. Eu não sei o que pensar num momento como esse e eu gostaria de pedir a sua ajuda. Nós vamos falar sobre Alckmin, que comentou que a reforma tributária está indo para o Senado apenas para pequenos ajustes, enquanto o líder do Senado, de várias bancadas, está sinalizando oposição a Janjo. Eu não sei no que isso vai dar, é sobre isso que a gente vai falar nessa edição. Vou pedir a você o like logo agora no início do vídeo, que ajuda pra caramba o canal. Se você não é inscrito aqui, se inscreva, ative o sininho. E se você gosta do nosso trabalho e acha que a nossa fala aqui é preponderante e relevante, vai lá e compartilha nos grupos de Zap, nos grupos de Telegram, nas redes sociais, para ajudar a gente, né, a sair dessa morosidade que está esse canal. Vamos começar mostrando o seguinte, ó. Olha só o que falou a respeito da reforma tributária o Ricardo Amorim. Ele fez um vídeo e participou ali de uma entrevista e eu separei um trecho. Olha só que perigoso. Quando a gente vê o federalismo brasileiro, a gente vai ter um problema, porque a reforma como está reduz em mais ou menos 100 bilhões de reais a arrecadação dos municípios, basicamente aumentando o governo federal. Então a gente está pegando um negócio que está centralizando ainda mais receita, que, de novo, eu acho que está na contramão do que deveria acontecer. Você vai ter um outro problema, que eu acho que vai dar grandes brigas no Congresso, que é a repartição de receitas entre estados produtores e consumidores com a nova regra do ICMS. Então, quer cobrar no destino e não na origem. Exatamente. Então, a resposta a priori é sim. Em tese, ela se simplifica. Eu desconfio que vem mudanças aí que vão mudar. Deixa eu ser específico o que quer dizer isso. Em 1900, se eu não me engano, 96, passou a Lei Candir, que era uma questão de você reduzir a tributação para exportação, e aí tinha uma série de compensações. A gente continua mexendo nisso até hoje. Era para durar pouquíssimo tempo. Era algo para simplificar, e que simplificar o escambau acabou criando um monte de complicações. Bom, o vídeo ele é bastante extenso, ele já está disponível nas nossas redes sociais, mas o que eu mais queria chamar a atenção de vocês, e não sou eu falando, é o Ricardo Amorim, o amiguinho aí das mídias mainstream. Olha o que ele fala. Simplificar não simplificou, a Lei Candir está aí até hoje e não aconteceu nada de bom para a população. Agora, gente, tem que guardar as devidas proporções também, que esse negócio de ficar só criticando o governo de Janjo, isso é contraproducente para o Brasil, é ou não é? Você tem que colocar em perspectiva que picanha virou abóbora, que a gasolina já está indo para o 5º aumento, né, no ano, e, além do mais, toda essa cena, né, que a gente está vendo entre Câmara e Senado tem a redução, tem assim o resumo de que se o Senado empacar, meu amigo, como um todo, é sinal de que ainda tem cargo e ainda tem dinheiro para botar para frente. Tá? Não fica só criticando o governo de Janjo, não. Olha só o que a Alckmin falou. Olha, eu não sei vocês, mas assim, eu acho que a grande maioria da população gostaria que não só simplificassem a cobrança de impostos, mas também diminuíssem os impostos, né? Simplificar não é diminuir. Eu não sei o que vocês acham, não, mas tudo parece que vai aumentar. O Alckmin declarou hoje pela manhã que a reforma tributária vai ao Senado para pequenos ajustes. Pequenos ajustes, meu pequeno gafanhoto. Eu diria aos senhores que, para isso ficar minimamente aceitável, os ajustes teriam que ser da envergadura de junta tudo e joga no lixo. Mas, enfim, quem sou eu na fila do pão? Bom, com a expectativa da reforma parar no Senado, todo mundo está de olho no Senado, todo mundo guardando algumas esperanças, porque tem gente do Senado batendo na mesa. Vamos aguardar. Enquanto isso, eu comento com vocês a respeito de Janjo, que tem 2 nomes, e ele vai pessoalmente até Pacheco para tentar emplacar o relator da reforma tributária no Senado, né? Então, tem aí todo aquele mise-en-scène, porque não é. Gente, porque é a burocracia, é o trâmite, é a tradição. Não! Isso chama-se mise-en-scène, isso chama-se encenação, entendeu? Aí, a Terra Brasil Notícias diz que a intenção do Senado é votar a iniciativa em plenário até o final de setembro. Como há expectativa de mudança de texto, ele precisará retornar à Câmara.
Então, para você que ainda não entendeu muito bem como que funciona, né, essas diretrizes administrativas, a Câmara aprovou aquela estrovenga, aí vai mandar para o Senado. Se no Senado decidir que algum texto precisa ser mudado, tirar alguma coisa, colocar alguma coisa, depois disso pronto, colocado, retirado, isso volta para a Câmara e a Câmara tem que chancelar. Ou seja, vai um tempinho aí. Mas é importante você saber que o Senado, tá, já tem aí os preferidos de Lula, que seriam o senador Eduardo Braga, do MDB, e o Otto Alencar, do PSDB. Gente, é só maioria nesse negócio, né? A maioria da política antiga. Então, Lula já está sentando com o Rodrigo Pacheco, aquela vergonha ambulante lá, aquele presidente do Senado, vergonha ambulante que eu, particularmente, ajudei a colocar no lugar, né, para tirar o Maia, mas enfim. Aí, o que acontece? Maia não, Alcolumbre. Aí, o que acontece? Enquanto a gente está com o olhar lá, ainda tem muita pedra rolando debaixo dessa ponte. Deixa eu mostrar como é que está a disposição da oposição a Lula. Tá? Lá no Senado, a oposição a Lula no Senado está acenando a reforma tributária. À revelia de Bolsonaro, parlamentares se posicionaram a favor da PEC, embora queiram mudança no texto. Então, eu posso ser a favor da PEC também, contando que mude 95% do texto. Ora, o senador Magno Malta, ele comentou o seguinte hoje, ó: o Senado deve assumir o papel da casa revisora e barrar todas as loucuras que chegaram da Câmara. Nós somos contra a reforma, mas ela pode e deve ser melhorada, principalmente na questão de participação da sociedade e o pacto federativo. Não aceitaremos uma reforma ideológica. Então, eu acho que para isso acontecer, tem que parar o processo agora, e esse texto, o texto que foi aprovado na Câmara, ser mandado para uma CCJ, uma comissão temática, isso ser debatido. Porque sem isso não tem... Gente, tem um monte de coisa lá que é inconstitucional, como diz respeito ao Pacto Federativo, que está na Constituição. Mas aí qual é a desculpa que eles utilizam? É por isso que é uma proposta de emenda à Constituição. A gente pega o Pacto Federativo nesse quesito, joga no lixo e emendamos a Constituição. Vocês conseguem entender como isso é grave? É muito grave. Bom, no Senado também, o líder do PL defende discussão maior e calibragem do texto, né? O senador Carlos Portinho afirma que a bancada do partido será favorável ao projeto desde que não seja aprovado de forma assodada. De novo, eu vou pedir a vocês para que guardem em perspectiva que tem dinheiro ainda para pagar senador para aprovar essa bagaça? Tem. Tem cargo ainda? Tem ministério para aprovar essa bagaça, para pagar essa aprovação? Eu acho que tem, né? Então, vamos aguardar que é o que nos resta. Enquanto isso, gente, tem gente que está aí achando que, como o Super Márcio, por exemplo, ele acha que o Senado ainda consegue, há uma esperança verdadeira de que o Senado transforme esse monte de bagunça, esse desmantelo do Pacto Federativo, por exemplo, em algo que preste. Então, Espera aí só um pouquinho. O Márcio Furtado. O Márcio diz o seguinte, ó: quais são os pontos a serem corrigidos e melhorados na reforma? Acha que consegue no Senado? Aí ele fala: vamos esclarecer alguns fatos que mudam tudo na análise da reforma tributária aprovada na Câmara. 1. A reforma não é de Lula. Eu acho que é. 2. A reforma não é do Haddad. Eu acho que é. 3. A reforma não é do PT. Eu acho que é. 4. O sistema proposto IVA é utilizado há décadas por cerca de 170 países no mundo. Coreia do Norte, Cuba, Iraque, Afeganistão e Brasil não usam ainda. Eu poderia falar mais meia hora a respeito desse assunto. Dá uma olhadinha nesses outros países que usam o IVA, qual o percentual, o que está dito na Constituição Federal e quais são os outros impostos, né, que fizeram aí a composição para se tornar IVA. Mas, enfim. 5. O propósito da reforma é a simplificação de impostos. Então, é a simplificação de impostos, mas nada, nenhum texto, nenhuma linha, nenhuma palavra garante o percentual disso. 6. Ela começa a ser implementada somente em 2026. 7. Haddad surfou na onda de sua aprovação e a direita dormiu no ponto.
8. Tem jabuti no meio que a Câmara não conseguiu consertar, mas o Senado ainda consegue. 9. No texto da reforma está muito claro que não há aumento de carga tributária. 10. Muita coisa por vir ainda. Olha, no texto não está especificado que não há aumento de carga tributária, mas também não está especificado que não haverá aumento de carga tributária. Então, para mim, continua bem, né? Onda, olha a onda. Então tá, é isso. Aí, quando você pensa que você pode dormir tranquilo... Vem cá, deixa eu te contar. Olha só o que Haddad falou. Ele disse 2 coisas aí, ó. 1, a gente não vai aguardar o fim da aprovação da reforma tributária no Senado para mandar a segunda fase da reforma. E ele ainda diz que tem uma segunda fase da reforma. Parece que não está bom o suficiente para toda essa reforma maluca que a Câmara aprovou na base de 7,5 bi, 3 ministérios. O Senado vai dar uma garfadinha a mais, né? Agora, quando passar por lá, e ainda tem a segunda fase, meu amigo. Eu queria saber de você, deixa aí nos comentários para mim. Você entendeu realmente do que se trata essa reforma tributária? O que você acha da perda de poder, da geração do seu próprio imposto dos estados? O ISS, por exemplo, vai passar tudo lá para o governo federal. O que você acha? O que você tem achado? Deixa nos comentários para mim, que esse feedback é super importante para mim, para saber se a gente está fazendo um bom trabalho aqui, tá bom? E eu conto com vocês. Então, eu vou ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do nosso trabalho, realmente leve em consideração em se tornar um apoiador recorrente. Aqui tem um Pix, na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, caso aí você esteja fora do Brasil e queira contribuir conosco. Tá bom? Qualquer valor é super bem-vindo, resolve a nossa vida aqui e nos ajuda a continuar esse trabalho full time, totalmente dedicado a vocês. Encontro com vocês nos comentários e a gente se vê na próxima edição das 21h30. Nossa, gente, tem a segunda fase da reforma.